Projeto de lei da reforma tributária e o que vai acontecer no mercado imobiliário. Porque tem gente falando de tudo, que o imposto vai dar 26%, que vai piorar muito. Tem gente falando até do governo que pode melhorar para os imóveis mais baratos, mas tá, e aí? O que vai acontecer com essa reforma tributária e o mercado imobiliário? Quanto que vai piorar ou se vai piorar? E aqui eu vou explicar para vocês exatamente o que tem de acontecer se for aprovado o projeto de lei. Lembrando, ele ainda não foi aprovado, ainda está em discussão, ainda estão mudando e colocando emendas, mas eu vou trazer para vocês e vou mostrar, inclusive eu escrevi no iPad para ficar um pouco mais claro, para vocês entenderem como que funcionam essas alíquotas. A ideia do IVA, que é esse imposto, né, que está sendo aumentado, é que, conforme as faixas de renda dos imóveis, as construtoras tendam a pagar mais imposto. E aí, é óbvio que quando a gente tem mais imposto, a gente sabe que a gente tem o quê? Aumento no preço dos imóveis. E quando a gente fala de aumento no preço dos imóveis novos, porque esse IVA vai ser só para imóveis novos, os imóveis usados não vai ter aumento do imposto nem da tributação. Porém, a gente sabe que aumentando os imóveis novos, acaba que aumenta também os imóveis usados e também os terrenos, porque acaba que as pessoas comparam, equiparam e sobe tudo. Então, acompanha comigo que eu vou mostrar para vocês como que vai acontecer e o que realmente tá para mudar. Simbora aqui então nessa PL da reforma tributária. Deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Como que funciona? Hoje a gente tem mais ou menos 8% de imposto mais o ITBI. Quanto que é o ITBI aqui em cima? O ITBI vai depender de cidade para cidade. Imposto de transmissão de bem imobiliário, então tem cidades que é 3%, tem cidades que é 2%, mas bota que hoje a gente tem uma tributação média de mais ou menos 11% sobre os imóveis. E aí o que foi noticiado? Que vai poder subir até 26,5%. Só que a gente tem que tomar cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que sai noticiado por aí é uma verdade. Por quê? O que a gente tem? Sim, foi noticiado realmente 26% de imposto, mas a gente tem um fator de redução dentro do mercado imobiliário de 40%. Ou seja, não vai ser 26% em nenhum dos casos de imóvel novo. A gente tem um fator de redução para o setor da construção civil, que vai ser de 40%, então o imposto chegaria ali a menos do que isso, mais ou menos 16%. Porém, tem um detalhe importante, que esse fator de redução, ele não é tão simples de ser utilizado. O governo diz como se fosse uma coisa simples, né? Mas ele vai ser aí, principalmente para comprar mais barato. Então vai ter todo esse fator, essa redução, vai ter que ser negociado com as construtoras e vai ter que ser adaptado. Lembrando que essa PL aqui, que eu estou mostrando esses impostos que vão subir e que provavelmente vai aumentar o valor do imóvel, ele ainda não está aprovado e ainda pode ter discussão. Bom, o que a gente tem? Segundo aqui o investidor, acontece o seguinte: nos imóveis usados, não vai ter nenhuma mudança. Para os imóveis novos, olha como que tende a ficar. E aqui tem uma tabela dos imóveis Minha Casa Minha Vida, até 200 e poucos mil, e depois 500 mil, 1 milhão e acima de 1 milhão, como que era e como que ficou. Acompanha, isso aqui é uma média de simulações que foram sendo feitas, tá? Para ver como que vai ficar a questão dos impostos, como que era antes e como que é agora. Olha só, a gente tem que imóvel até 240 mil estava mais ou menos 6,4% e vai para 7,4%. Então, imóveis novos, econômicos, teoricamente, um aumento nas simulações de 1%. Tá? Simulações, lembrando aqui, são simulações que foram feitas. Aqui sem o ITBI, até 240 mil. Imóvel na faixa de 500 mil, estava 8,11, vai para 10%. Então, aumento de 2% aqui nos imóveis até 500 mil. Depois a gente tem nos imóveis até 1 milhão, de 8 para 12%. Lembrando que essa PL, esse projeto de lei, o governo diz que é o quê? Para regular os impostos. Teoricamente, os imóveis mais caros, as pessoas com maior poder aquisitivo pagariam mais, e os de menor poder aquisitivo pagariam menos. Eu vou mostrar isso aqui nessa aula ainda. Acima de 2 milhões de 8,11 de 8,11 para 12,3%. Ou seja, ele é gradativo, conforme mais caro o imóvel, mais paga. Só que a gente viu que no imóvel mais barato, em princípio, nas simulações, não deu mais barato. Agora, o que o governo fala? Ele fala o seguinte: primeiro,
que esse imposto só vai incidir entre a diferença do custo do imóvel e da venda, ou seja, não é no total do imóvel vendido. Esse é o primeiro ponto que eles falam. Segundo, que tem esse redutor para imóveis populares, que nas simulações a gente infelizmente não encontrou, né? E que esse fator de redução é de 40%, tá? Perdão, aqui no redutor para os imóveis populares, tem um redutor que eles colocaram uma emenda lá, que vai ter um fator de redução também de 100 mil reais. Então, se o imóvel é 240, ele consideraria talvez 140 mil para o fator da hora de cobrar o imposto. Como vai funcionar? A gente ainda tem que ver na prática. O que fala o governo? E aí vai ficar a critério de vocês aqui o que vocês vão achar disso e comentar aqui embaixo. Inclusive, eu vou fazer uma aula sobre isso dentro do Financiamento Pro, que é o meu treinamento completo, meu curso, que é o maior treinamento do Brasil. Na aula ao vivo a gente vai falar e vai discutir sobre essa PL aqui na próxima aula ao vivo. Então, se tu tá aqui e se tu é do mercado imobiliário, eu vou deixar o link de espera. Provavelmente tu tá vendo esse vídeo, tá fechado as inscrições, mas o link de espera vai estar aqui embaixo do Financiamento Pro. Não esquecendo de já aproveitar e curtir e compartilhar esse vídeo aqui também, né? Se inscrever no canal, é óbvio. O que o governo disse? Que, na média dos imóveis, isso aqui é fala do governo que ainda não convenceu os economistas, tá? Mas diz o seguinte, que a redução seria de mais ou menos 3,5% nos imóveis populares de imposto e um aumento de 3,5% nos imóveis de alto padrão. Isso é o que o governo disse que vai acontecer. Agora, será que vai mesmo acontecer? Porque nas simulações que foram feitas por especialistas, por economistas e por advogados tributaristas, não achamos redução ainda. Porém, pode ser que venha aí nessas novas emendas alguma coisa diferente e a gente consiga entender. E aí fica a pergunta para vocês. Aqui eu trouxe as alíquotas que foi pré-estipulada e foram simuladas, mas o que vocês me dizem sobre esse projeto de lei, né? A gente sabe que a carga tributária aumentando e a maioria dos especialistas acredita que esse aumento vai gerar, sim, um aumento no preço dos imóveis e muitas vezes uma desaceleração nas vendas. Então, olha a importância de estar por dentro disso aqui e, de antemão, trazer algumas coisas. Esses impostos, eles vão entrar de forma gradativa, então ele não entra de um dia para o outro, né? Ele tem um período de transição, então aos poucos isso seria aumentado. O que acontece com isso? Qual que é o gatilho que a gente tem? E tu que é do mercado imobiliário tem que estar aqui, que o cliente de vocês tem que comprar o quanto antes. Eu falo isso sempre. Quem comprar agora vai acabar pegando esses imóveis mais caros, mais valorizados no futuro. Quem comprar depois vai pagar o preço. Tomara que a gente ache um senso comum, tomara que a tributação não afete tanto, não aumente os imóveis por causa de imposto, né? Mas a gente tem que jogar o jogo como a gente pode. Então, se a gente tem um gatilho para tirar dessa conversa de hoje, é que sim, o cliente tem que comprar o quanto antes para ele ser o minimamente afetado, né? E tu, se tá aqui do outro lado, está assistindo esse vídeo, aproveita, né? Se tu é do mercado imobiliário, já te inscreve na lista de espera do Financiamento Pro. Te vejo no próximo vídeo.